Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos falando do Asterisk. O tema de hoje é o que é AMI, AGI e ARI. Vocês devem ter percebido que na área de tecnologia é muito comum a gente ter uma sopa de letrinhas, que são abreviações de tecnologias, de interfaces, de um monte de coisa. Praticamente tudo é abreviação de alguma coisa. E com Asterisk não é diferente. Mas o que é AMI? AMI é Asterisk Manager Interface. Então, é uma interface que o Asterisk disponibiliza para administração, para a gente conseguir fazer uma série de coisas legais. Então, na prática, a gente tem um servidor Asterisk e um socket TCP na porta 5038. Através da conexão desse socket, a gente consegue receber eventos e enviar comandos. Então, basicamente seria o quê? Cada vez que um ramal muda de estado, chega uma ligação, ou durante o fluxo da chamada, eu recebo uma informação que alguma coisa está acontecendo, para fazer a devida tratativa. E eu consigo enviar comandos, como iniciar uma chamada, colocar um agente em pausa. Então dá para fazer muita coisa através do AMI. Eu vou acessar o nosso servidor, que a gente vem utilizando nessa série tutorial, mostrar para vocês como é fácil utilizar o AMI. Vou escalar os privilégios, acessar o diretório de configuração do Asterisk. As configurações do AMI ficam no manage.conf. Então, ó, vamos localizar a linha aqui e habilitar o AMI. Então, ok. Eu vou salvar as configurações ESC dois pontos W, dois pontos Q para sair. A gente vai acessar o Asterisk e vamos recarregar o AMI. Manager, reload. Então, se a gente tiver agora aqui o Manager, show, users, a gente não criou, a gente vai ver que a gente não criou nenhum usuário. Então vamos voltar lá no AMI. Eu vou criar um usuário aqui pra gente. Então, ele vai ser Genil. A gente vai criar uma senha para ele. Então a senha aqui, ó, bem simples. Lembrando que a gente está num ambiente aqui de estudo. Para produção, sempre utilize senhas fortes e se preocupe com questão de acesso, esse tipo de coisa. Permissão de leitura total. Permissão de escrita total. Eu vou habilitar a conexão aqui desse usuário somente pela origem local, então pelo localhost. E vou bloquear os demais acessos aqui. Ok. Então a gente vai recarregar de novo a configuração do Asterisk. E reload. Para Manager Show Users. Nosso usuário tem que aparecer aqui. Beleza, tá aqui. Se a gente entrar nos detalhes dele, olha que bacana. Então, eu tenho aqui todas as permissões aplicadas. Então, ele consegue fazer todas as chamadas, desde chamadas de sistema, ligações, né, chamadas propriamente dito, log, os comandos. Então, ele tem acesso total ao sistema, tanto de leitura quanto de escrita. Agora, eu vou abrir uma nova aba aqui para a gente conseguir conectar no socket através do Telnet, que é um cliente para socket TCP. Limpar aqui o nosso terminal. Telnet 127.00.1, a porta 5038. Ok.
Então, a nossa action aqui vai ser o login. Nosso username é o que a gente criou, Genil. E a nossa senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dou 2 enters. Ele falhou a autenticação. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Ele reclamou aqui do IP. Vou comentar aqui essa parte do deny e vou criar restrição por aqui, para ele aceitar somente conexão local aqui. Ok. Vamos recarregar aqui o reload. Beleza. Então vamos repetir aqui a nossa conexão. Então, telnet. Eu vou copiar aqui os comandos que a gente executou. Ok. Enter, enter. Ok, conectamos. Ele deu sucesso, era questão de configuração mesmo do IP. Eu vou acessar o nosso ramal que eu tenho configurado aqui. Então, olha que legal. O ramal, quando ele registrou, ele gerou uma série de eventos aqui. Então, ele mostra que o dispositivo não está em uso, atualizou aqui o status dele de como ele é membro de fila. Ele atualizou o status dele na fila de suporte, mostrou o tipo de membro, quando foi feito o login. Então, se a gente iniciar aqui uma chamada de teste, Hello, olha world. só que legal. Pegar do início da chamada que ele gera muita informação. O dispositivo sem ficou em uso, automaticamente o status dele é atualizado na fila onde ele faz parte. Então a gente consegue enxergar todo o fluxo da chamada. Então vamos fazer o logoff dessa aplicação. Off. Ok. Então, como vocês podem ver, a parte do AMI é bem simples. A complexidade está em tratar todo esse volume de informação. Mas a forma de se conectar no AMI e mandar os comandos é bem simples. E a cereja do bolo a respeito do AMI, eu não preciso estar com o Telnet aberto e digitar manualmente os comandos. Eu posso criar aplicações em Python, em JavaScript, em PHP ou em qualquer outra linguagem que automatize esse envio de comandos e o tratamento dos eventos recebidos. E o AGI, o que é? AGI é Asterisk Gateway Interface. A ideia do AGI é delegar parte do fluxo do dialplane a um script externo. Então imagina que eu tenho aqui o meu script no dialplane. O usuário discou 2000 e eu atendo o canal. Aí ali eu tenho o meu fluxo, que nem eu posso reproduzir uma saudação e N coisas ali no meio do caminho. E em um determinado momento, eu desvio o fluxo do dialplane para um script externo. E esse script ele pode estar escrito em Python, em JavaScript, em PHP ou em qualquer outra linguagem. Então vamos voltar aqui para o terminal. Então, por padrão, os scripts AGI do asterisco, eles ficam na pasta var e lib asterisco AGI-bin. Vamos criar aqui um diretório aqui de teste. Vamos escrever um exemplo em Python aqui. Em Python existe uma lib chamada pyst2. E ela é bem interessante que ela dá suporte para o AGI de maneira bem simples. Então vamos voltar lá e vamos instalar essa lib aqui para a gente. Então, em Python, o primeiro passo seria criar uma VM para a gente utilizar as libs em escopo local, não instalar em escopo global.
Vocês perceberam que a partir daqui vocês vão precisar ter um conhecimento básico de programação se quiser avançar nessa frente. Então eu vou tentar ser bem didático aqui, mas não me aprofundar muito. Então vou ativar a, a VEnv aqui, vou instalar a libpy-st2, test.py. Ok, então o primeiro passo é importar essa classe, então asterisk.agi, import agi. Então, aqui eu vou instanciar a nossa classe. Eu vou pedir aqui para ele reproduzir alguns dígitos para mim aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. E aqui eu vou importar também a libsys, só para finalizar aqui nosso script de maneira elegante. Um sucesso que no caso de Linux é 0. Ok. O ponto importante é que nosso script ele precisa ter permissão de execução. Então vou mudar aqui a permissão dele para virar uma executável. E eu preciso definir qual vai ser o interpretador que eu vou utilizar durante a execução. Então, aqui no nosso caso, como a gente tem uma VM ativa, eu quero ver qual é o caminho para o Python que eu estou utilizando. Então, vou copiar aqui, olha só. E vou definir no nosso script qual vai ser o interpretador que a gente está utilizando. Então, ok. Então, se a gente testar aqui, o nosso script ele tem que estar executando. Beleza. Ele vai dar esse erro normal, porque a gente está executando fora do asterisk. Agora a gente precisa criar uma regra no dialplane para executar esse script. Vou abrir aqui o diretório do asterisk, acessar o nosso arquivo de configuração do nosso dialplane. Vou criar aqui uma regra 104. Primeira coisa, eu vou atender esse canal. Eu vou chamar a execução do script AGI. Então, AGI teste barra teste.py. Eu vou mandar desconectar. Ok. Vou salvar e sair. E recarregar o nosso dialplane. Então, dialplane, reload. Deixa eu colocar o meu fone aqui para ouvir o resultado. E a gente vai chamar aqui a extensão 104. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que legal. Então, a gente teve a execução aqui da regra do nosso dialplane. Ele entregou a execução para esse script AGI. E a partir daqui é o script AGI que está enviando os comandos para o nosso dialplane executando a chamada. E depois a gente teve a devolução do fluxo para o nosso dialplane. E agora, o que é o ARI? O ARI é Asterisk REST Interface. Então, a partir do Asterisk 12, foi adicionado no Asterisk uma interface REST, que é um padrão que os desenvolvedores estão mais acostumados a trabalhar. Então, a gente tem uma interface REST, onde eu consigo fazer requisições HTTP, basicamente com envio de comandos, e eu tenho o retorno da execução desses comandos e os eventos gerados no Asterisk através de WebSocket. Então, eu tenho um controle maior do que está acontecendo dentro do Asterisk, tanto em requisições quanto em atualização de status. O ARI nasceu para atender o desafio de criar aplicações complexas no Asterisk. Antes do ARI, era necessário fazer um malabarismo enorme, porque eu tinha o AMI enviando comandos e escutando eventos, e o AGI interferindo no fluxo da chamada. Então eu precisava ter uma aplicação escutando e enviando comandos via AMI e interagindo
no fluxo da chamada via AGI. E criar algo complexo era desafiador, porque eu tinha o dial plan envolvido, eu tinha scripts AGI de um lado e outro programa escutando eventos e mandando comandos. Orquestrar tudo isso era bem difícil. Então o ARI ele simplificou esse desafio. Mas qual interface utilizar? Vamos entender, porque nem tudo são flores. O ARI é super completo, mas a implementação ela é bem mais complexa. Ela exige mais conhecimento do desenvolvedor. Então vamos começar aqui pelo AMI. A finalidade do AMI: monitoramento e controle externo. Eu consigo monitorar os eventos e eventualmente enviar alguns comandos. A comunicação é por texto via socket TCP e o controle do que está acontecendo dentro do asterisco é parcial. O exemplo de uma aplicação que utiliza o AMI é o FOP2. Basicamente, eu vejo o status de ramais e filas e envio comandos ali para iniciar chamada, para captura, esse tipo de coisa. O AGI ele é utilizado para interagir com uma chamada através de scripts externos. Ele é muito utilizado em URAs, onde o usuário digita alguma coisa e a partir daquela informação que o usuário deu a entrada, a gente faz consultas em bases externas, através de API, através de consultas direto no banco de dados. Então, o AGI ele abre algumas possibilidades interessantes. A comunicação é feita através dos dispositivos padrões de entrada e saída, SDD-IN e SDD-OUT do operacional, e o controle é médio. Eu consigo fazer muita coisa através dos scripts AGI. Finalmente, o BARI. A gente tem um controle total ali da nossa aplicação, do nosso fluxo, via API REST. A comunicação é via HTTP e WebSocket. Eu tenho um controle bem interessante. Eu consigo fazer praticamente qualquer coisa no mundo de telefonia utilizando o ARI. O ARI é muito utilizado para aplicações de discador, onde eu preciso ter um controle fino de status, discagem, verificar se teve um atendimento humano do outro lado. O ARI é indicado para aplicações onde eu preciso um controle muito fino do que está acontecendo na chamada. Então, resumindo, para mergulhar nesse mundo das interfaces que o Asterisk disponibiliza, você tem que ter algum tipo de conhecimento em cima de programação. Existem muitas bibliotecas voltadas para isso. Eu aconselho que vocês deem uma estudada um pouquinho mais caso tenham interesse. Isso daqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais conteúdo sobre isso. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de AMI, do AGI e do ARI e tenham enxergado os casos de uso onde se aplicam o uso dessas interfaces. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão para conteúdo dos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!